Fala galera do nosso canal, hoje o vídeo é direcionado aos servidores, tá? A ideia desse vídeo aqui é divulgar, né, a nova funcionalidade do sistema Elo, que foi publicado pelo ofício circular da CGS 7, né? E esse ofício permite agora que as multas, que a comunicação das multas seja enviada do banco para o sistema Elo, tá? A partir daí, a nossa corregedoria publicou, né, falando que essa nova funcionalidade, você vai acessá-la mediante, depois eu vou explicar melhor, no sistema Elo, pelo relatório, multa, multa eleitoral, né, multas pagas, tá? E aí, esse relatório ele é disponibilizado após 48 horas, o banco manda para o cartório e o cartório tem que dar baixa, tá? Então, essa é uma mudança importantíssima. Por quê? Porque antes o eleitor tinha que ir no cartório, no começo, né? Ir no cartório, tirar a multa, pagar a multa, voltar e entregar a multa no cartório para dar baixa. Depois as multas começarem assim emitidas pela internet. Agora tudo é pela internet. O eleitor pega a multa, paga no Banco do Brasil, após 48 horas o cartório vai lá e dá a baixa automática, tá bom? Então exige uma ação do cartório, ou seja, que eu vou explicar mais para frente. Aqui está, né? Eu tirei o print da tela para quem ainda não mexeu com essa funcionalidade. Você vai lá em relatórios, multa eleitoral, multas pagas. E aí você vai acessar o relatório, tá? Quando você for emitir esse relatório, o que eu sugiro? O ideal é que você faça esse relatório do período completo da implantação desse sistema. O que acontece? Eu dei uma estudada ontem e vi que ele está puxando as multas de 2008, 2018 para frente. Então, o ideal é o cartório fazer o quê? Correr atrás de dar baixa nessas multas, que muitas vezes o eleitor pega a multa, paga e não volta para dar baixa, né? Ou porque não sabe, ou porque não entendeu direito a informação do atendente. Então tem muito eleitor que está precisando de certidão de quitação e não consegue porque o cartório não deu baixa, né? Mas é claro que a culpa era dele, né? Porque ele não levou a multa para dar baixa, né? Mas agora não. Agora o lançamento tem que ser pelo cartório automaticamente. Então, eu percebi que tem relatório, eu tirei aqui da minha zona, de 2018 para frente existem multas para dar baixa, né? Então, o que eu sugiro? O relatório ele pode ser emitido, por expedição ou por data de pagamento. Eu prefiro por data de pagamento. E aí, que a minha sugestão? É você sempre colocar 1/1 de 2018 na data atual. Então, assim, é uma rotina, né? Na verdade, vai ser uma rotina diária do cartório. Todos os dias, quando você abrir o sistema Elo, você vai ter que emitir esse relatório para poder dar baixa, para o eleitor não ficar prejudicado, né? Para o eleitor pagar a multa, precisar da quitação e não ter porque o cartório demorou para dar essa baixa. Então eu sugiro que na hora de vocês expedirem, sempre peça de 1/1 de 2018 a data atual que você está mexendo, porque aí ele vai pegar todos. Aí se tiver alguma inconsistência, se o sistema não pegar alguma multa ou outra, ou se a pessoa paga depois, apesar que a multa só paga depois de até 45 dias, né? O relatório não pega. Você vai salvaguardar o eleitor, tá? Dessas situações. Quando você emite o relatório, é assim a cara do relatório. Tá vendo? Ele fala o seguinte, que as multas aplicadas a eleitores não incluem multas de alistamento tardio, tá? Então alistamento tardio não entra, nem específicas de candidatos, nem de partidos políticos. Multas de eleitores da zona selecionada, independentemente de onde foi emitida, então vai ter um filtro lá. Você vai selecionar só a sua zona. Então, se ela foi emitida lá em Rondônia, por exemplo, vai sair no seu relatório, para você poder dar a baixa, tá bom? Então, assim, mesmo que o eleitor não vá fazer nenhum procedimento com você, ele ainda é seu, né? Então, a competência em regra do A078 de multa é da zona de origem, embora ele possa ser lançado por qualquer zona, né? Multas em que a diferença entre a data da emissão da multa e do pagamento da GRUS seja de no máximo 45 dias. Então, se o eleitor pegou a multa e pagou depois de 45 dias, não vai sair nesse relatório, tá bom? E aí sai a inscrição, o eleitor, o número do documento da multa para você dar a baixa, né? A emissão, o pagamento e o valor. E aqui o registro de todos, né? Qual que é a sugestão que eu dou de questão de rotina de trabalho aqui? Até meu colega me ensinou, Maurício, no XP, no Windows Professional, né?
aquele Windows mais básico, o 7, né, Professional, você pode fazer o seguinte, você pode arrastar as telas. Como que você faz? Você clica aqui, ó, nesse botãozinho aqui do meio, para minimizar, e aí você faz assim, ó, você vai arrastar a tela para o canto, arrasta a outra tela para o canto. Aí ela já vai dividir a tela para vocês ao meio, tá? Isso que ajuda demais no dia a dia. Ontem eu lancei umas 170 multas, né? E foi rapidão. E aí, o que eu sugiro que vocês façam? Copie, tá vendo que tá em azul aqui, ó? Copie, né? O melhor, gente, é usar o mouse, tá? Porque quando você aperta Ctrl C, geralmente o elo dá um bode e fecha. Aí você não sabe onde você parou, aí é uma confusão. Então você vai clicar com o botão direito do mouse copiar, com o botão esquerdo direito do mouse colar a multa aqui. Vai consultar, vai aparecer lá que a multa está paga. Esse relatório não tem erro, gente, porque se sai no relatório é porque a multa está paga. Mas lá, se você passar o mouse sobre a emitida, vai estar lá o comprovante de pagamento. E você vai fazer o registro do pagamento, certo? Eu sugiro que você faça primeiro o registro do pagamento de todas as multas, tá? Porque senão você vai ter que ficar entrando e saindo nas funções do ela, é pior. Aí não pode esquecer, né? Faz o registro do pagamento e depois você vai vir aqui, ó, copiar e colar o número do título do eleitor, tá? Para poder fazer o lançamento do ASE, tá? Aí você vai fazer o lançamento do ASE, tá? Eu vou explicar agora sobre esse ASE, que é complicado, tá? Tem que tomar muito cuidado. Depois, antes disso, depois que você terminar de fazer todos os lançamentos, é o sonho de qualquer um, né? A hora que você pegar de 2018 para frente, vai sair esse relatório aqui, ó, que não tem nenhum registro pendente de lançamento, tá? Então, assim, é uma rotina que veio para ficar, é diária, né? Então, todos os dias a gente tem que lançar, tá? Abrir o relatório e fazer para o eleitor não ter prejuízo no que tange a quitação eleitoral dele. Vamos falar sobre o ASE 078 que eu tinha prometido? Então vamos lá. O ASE 078, aqui ó, ele fala que ele inativa o ASE 094, 264 e 442. O ASE, qual que é o grande problema do ASE 078? Que ele inativa multa por ausências das eleições, multa eleitoral expedida por ação de representação, por exemplo, que é o 264, e o 442, que é a multa do mesário faltoso. Então, antes de você lançar o ASE 078, gente, pelo amor de Deus, vocês têm que clicar naquela multinha azul e ver a origem daquela multa, tá? Se a pessoa tem mesário faltoso. Por quê? Se a pessoa pagar uma multa de 3,50 e tiver uma multa de mesário faltoso de 350, quando você lançar o 078, ele vai inativar tudo. Vai inativar a multa do mesário e a multa das eleições, tá bom? Então, se tiver as duas multas, por exemplo, de eleição e de mesário, você não vai lançar o ASE, né? Só vai fazer o registro do pagamento. Então, vocês têm que tomar cuidado. Outra coisa que eu quero dizer sobre a importância do ASE é o seguinte. Se você fazer o registro do pagamento da multa e não lançar o ASE, o eleitor continua sem quitação eleitoral. Então é um procedimento duplo, não esqueça. Sempre você tem que registrar o pagamento e lançar o 078. Mesmo se você for fazer a operação RAI. É bom porque fica na questão do histórico, tá? Porque a operação RAI inativa os ASES. Mas eu sugiro, sempre antes de atender, ter a rotina de registrar o pagamento e lançar o ASE de quitação da multa, tá? E esse ASE, como vocês sabem, ele é sempre na data da expedição da multa eleitoral, tá? Não é da data do pagamento, é da data da expedição. Por quê? Porque se uma pessoa expedir uma multa antes da eleição e faltar a eleição, por exemplo, e ele paga essa multa, o que acontece? Se você lançar o pagamento após a eleição e ele faltou a eleição, vai inativar as multas passadas e também da eleição, entendeu? Então a multa é sempre na data da expedição e não do pagamento. Não confunda, por favor. Então o que acontece? O grande problema do ASE é que antes de você lançar, você tem que entrar no cadastro do eleitor e fazer uma investigação. O registro de pagamento é mais fácil, né? Você pode copiar e colar. Aí você vai copiar e colar, entrar dentro do cadastro, saber se aquilo é só multa de eleição. Se for multa de eleição, você vai lançar o ASE 078, né? Aqui, ó, motivo recolhimento, tá? A dispensa de recolhimento é quando o juiz dispensa, né? Pela pessoa ser pobre, né? Ela faz o pedido e a gente faz a dispensa.
Prescrição geralmente pela súmula do TSE é 10 anos, as multas eleitorais, mas tem que ser pedida, a gente não pode reconhecer de ofício. E a remissão geralmente é por lei, eu nunca fiz isso. De 15 anos da Justiça Eleitoral, eu nunca fiz esse lançamento. Então vocês têm que tomar cuidado, porque com a criação do ASE 612, eu achava que o ASE 078 de quitação de multa, ele não inativava o ASE 264, mas parece que inativa, de acordo com o manual ASE, né? Que esse documento aqui foi extraído do manual ASE do TSE, que foi publicado em 2019, então está atualizado. Então tome cuidado, tá? Eu acho que o ASE 078 inativa o 264 antigo, tá? Os novos não inativam. Por quê? Para inativar o ASE 264, você precisa registrar agora o ASE 612. Eu acho que o TSE fez isso justamente para evitar que quando o servidor lançasse o ASE 078 de quitação, ele inativasse esse ASE 264 de multa, que é aquelas multas por representação eleitoral, etc e tal, tá? Outra coisa que eu vejo que o pessoal às vezes faz que não é correto é o seguinte: por exemplo, o eleitor teve falta em eleição, mesário faltoso, né? Aí o servidor vai lá e lança o ASE 264, negativo, gente. Quando o eleitor falta aos trabalhos eleitorais, você vai lançar o ASE 442 de ausência aos trabalhos eleitorais, tá? O 264, ele serve só para representações por multa, propaganda irregular, doação acima do limite legal. É só nesses casos que você vai lançar o 264. Nos outros, no mesário faltoso, e tem gente que é animado, ele lança o 442 e ainda lança o 264. Aí o pessoal fala assim, mas é bom lançar o 264, porque aí lá eu posso colocar o valor da multa. É legal, também concordo, mas não é assim que o TSE orienta, tá bom? Então assim, por que isso aqui eu estou explicando para vocês entenderem por que o TSE já não faz automático? Porque assim, quando você paga a multa, se ele já sabe que foi pago, por que ele não inativa essa multa por ausência das eleições automaticamente? Ele não inativa porque se ele inativar, ele corre o risco de inativar todas essas 3 multas que porventura o eleitor tenha, porque o eleitor pode ter. Por exemplo, eu tenho multa de mais de 100 mil reais na minha zona. Já pensou que se uma multa de 3,51 inativasse esses 264? Entendeu? Mas não é assim que funciona. Eu tenho certeza que para os novos procedimentos, para inativar o 264, só com o ASE 612, tá? Eu acho que esse aqui é para os antigos, tá bom? Então, a gente falou também do ASE 442, que o ASE 442 é inativado pelo ASE 078 também, tá? O ASE 078 agora, em regra, ele vai inativar a falta em eleição, ausências das urnas e mesário faltoso 442. O 264 é pelo 612, tá? Então é isso. O TSE ele não inativa por esses motivos. Eu penso que a solução para isso aqui ou é orientar o servidor, seria o TSE criar um ASE específico para a baixa de mesário faltoso. Se tivesse tipo o ASE 079 para dar baixa em multa de mesário faltoso, aí a multa seria automática e evitar um trabalhão que a gente tem, esse trabalho diário de lançar as multas, registrar o pagamento e lançar as multas no sistema. Tá bom, galera? Eu espero ter ajudado vocês, eu fico muito feliz por esse primeiro vídeo mais direcionado aos servidores, né? Espero que vocês assistam até o final. Um abraço.